Boa noite, meus caros alunos. Então, como prometi, nós dividimos o artigo de distribuição física em duas partes. Uma falando sobre estratégias de cross-docking, merging transit, breakbook e transit point, e conceituando o que seriam CDs, e a outra sobre centralização ou descentralização. Vamos então a esta parte. Muito bem, a primeira questão: quais são os fatores que influenciam na quantidade de armazéns que eu coloco na minha rede de distribuição? Da mesma forma como a gente calcula custo total, ou para a parte de estoques, né, nós também temos como calcular o número de armazéns. E está muito em função do custo dos estoques, ou seja, quanto mais armazéns eu tenho, mais custo de estoque eu terei. Quanto custo de movimentação e armazenagem, quanto mais armazéns eu tiver, mais custo de movimentação, mais custo de armazenagem. Quanto mais armazéns eu tiver, eu reduzo o meu custo de transporte, como a gente já viu, e também reduzo meus custos de vendas perdidas, porque eu estando mais próximo dos clientes, eu atendo o cliente com maior eficiência e eficácia. Então, a gente deve, o número de armazéns está no local onde a curva do custo total, lá em cima, essa curva mais em cima, né, tiver o mínimo dela. Então, que deve cortar mais ou menos ao meio essas curvas aí. O que a gente pode dizer sobre centralizar ou descentralizar armazéns? Quais são os indutores de um armazém central, de centralização do armazém? Eu tendo uma abrangência geográfica ampla, pouca exigência de velocidade, aí eu posso centralizar. Se o mercado não pede agilidade, não tem problema. Eu posso centralizar. Quando precisar, eu tenho que sair lá daquele ponto, levar até onde o cliente quiser. Alto valor agregado do produto. Por quê? Porque se eu tiver muitos armazéns descentralizados e o meu produto for de valor agregado muito elevado, eu vou ter um custo de estoque muito elevado. Quando o produto for de baixo giro e quando o transporte que eu tenho é de alto desempenho, eu consigo fazer esta distribuição com baixo custo de transporte. E quais são os indutores da descentralização? A pequena abrangência geográfica, alta exigência de velocidade. Como eu falo pequena abrangência geográfica, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Significa que meus clientes estão muito pulverizados, né, em todo o território brasileiro, por exemplo, ou todo o território de São Paulo, ou de Minas Gerais, etc. Então, o que me exige descentralizar. Se eles estão muito pulverizados, estão um em cada ponto, eu preciso ter mais armazéns para atendê-los. Ou quando o mercado exige uma grande velocidade, ou seja, principalmente se tiver uma presença de concorrente muito forte lá e eu não estiver presente, vai ganhar aquela concorrente que estiver mais próxima, atende mais rápido, não é? Baixo valor agregado, quando tem alto giro e quando o transporte tiver um baixo desempenho, e aí eu necessite fazer essa descentralização para reduzir o custo com o transporte. Qual que é a vantagem da centralização? É você ter menor nível de estoque de segurança, ter menores overhead costs. O que é overhead? Custos administrativos. Porque vou ter menos armazéns, então não vou ter menos custo de overhead. Economias de escala e maior visibilidade e controle. Isso é uma vantagem. É mais fácil eu concentrar toda a mercadoria em um armazém e controlar e ter visibilidade maior ali, do que ter 30 armazéns espalhados pelo Brasil todo e controlar tudo aquilo. E quais são as desvantagens? Eu vou ter maior prazo de entrega, vou ter maior custo de distribuição, muito em função do transporte. Pode se tornar muito grande esse armazém, e às vezes isso não ser econômico, de forma que se esse armazém se torne muito grande, fica difícil gerenciar efetivamente. Então, eu tenho lá um exemplo de fornecedor, um armazém, e aí eu já passo direto para os varejistas. Veja como que o armazém está
centralizado. Desse armazém eu distribuo para todos os meus varejistas. Outro caso, se a gente pega aqui os meus fornecedores em triângulo, tá certo? Eu tenho armazéns descentralizados e isso atende diferentes regiões. Isso que significa a figura aí. Então, qual que é a vantagem disso? É ter menor prazo de entrega, melhor serviço ao cliente, maior proximidade com o cliente e do cliente, né? Porque aí você consegue atendê-lo da forma que ele deseja, com mais facilidade. E menores custos de distribuição por causa do transporte. E qual que é a desvantagem? Maiores estoques de segurança. Imagine cada pontinho desse círculo preto, né? É um estoque que eu vou ter. Então, vou ter maior estoque de segurança. Vou ter cada lugar desse, eu vou ter que ter gente para administrar. Né? Então, maior overhead, maior staff que vai haver em cada um desses. E limitada economia de escala. Então, eu não tenho economia de escala. Aqui eu peguei só para a gente ver o modelo Sadia com as várias fábricas e os vários CDs da companhia. Né? Então, você veja, às vezes aqui são as várias fábricas que produzem diferentes tipos de produto que tem que entregar para os diferentes centros de distribuição da companhia. Vejam que parece um emaranhado, né, de linhas, né? Ou seja, esse VG aí está distribuído para todos esses CDs aqui, tem que mandar esse produto para todos os CDs. Isso é porque está completamente... Veja isso aqui, já com um CD concentrador. Aquele é o modelo descentralizado, né? Já diminui muito a transação, tá certo? É essa que é a questão. E além do estoque de segurança, a gente tem um número, uma forma de calcular o estoque de segurança para cada centro de distribuição, é o estoque de segurança de um centro de distribuição sobre a raiz quadrada do número de centros de distribuição. Então, por exemplo, uma empresa tem 200 unidades de estoque de segurança de um determinado produto em um único armazém e decidiu criar mais 15 centros de distribuição. Então, ela tem 200 unidades hoje em um centro. Agora ela vai criar mais 15 centros de distribuição. Então, o estoque de segurança para cada centro de distribuição deveria ser, o estoque de segurança é igual, que é o estoque de segurança de um centro, que é 200, que a gente falou, dividido por 16 centros de distribuição, né? Que isso dá 50. Então, o estoque de segurança total é 50 vezes 16, que dá 800 unidades, 4 vezes mais, um aumento de 300%. Descentralização de armazém e o impacto sobre o capital de giro, né? Então, também isso é muito importante, essa descentralização, porque uma vez que aumenta o estoque, né, aumenta também o capital investido em estoque. Quais são os fatores que influenciam na localização dos armazéns? Primeiro, disponibilidade e qualificação de mão de obra. Segundo, a oferta de transporte para atender as demandas variáveis nos períodos de picos e de vales também operacionais. A proximidade dos principais fornecedores e a proximidade dos principais clientes. Se eu estou muito próximo dos clientes, eu preciso ter mais centros de distribuição. Política de incentivos municipal, estadual, federal, isso é muito importante. Infraestrutura e facilidades, tempo de atendimento requerido, custo logístico total, os riscos imobiliários, a segurança, indicadores de criminalidade, tudo isso influencia na localização do armazém. Quer dizer, eu não vou colocar um armazém em algum local que seja extremamente vulnerável, né? Onde que atua ali algum grupo criminoso, por exemplo. Quais são as principais variáveis do sistema de distribuição física? Lá no artigo ele lista todos, mas eu resumi aqui. Primeiro, produto ou mix de produto que a gente vai distribuir. Isso é muito importante a gente saber. Primeira coisa, qual a primeira variável do sistema de distribuição física? O que eu vou distribuir? Que mix de produto que eu vou distribuir? Qual que é o valor agregado disso aqui? É um valor alto, um valor baixo? Quais são os volumes? Quais são as variedades?
Eu vou distribuir um produto ou 100 mil produtos? As condições de preservação e segurança que são exigidas, distribuir carne é bem mais complexo do que distribuir uma carga seca. Localização de mercado consumidor, distância do fornecedor, distribuição geográfica concentrada ou pulverizada, facilidade de acesso a transporte, tudo isso nos ajuda a definir, são variáveis de um sistema de distribuição física. Outra variável importante é o nível de serviço que é demandado pelo mercado. Aí eu tenho que olhar como é que a concorrência se comporta, qual que é a rapidez que o mercado quer que eu atenda, qual a flexibilidade de volume que o mercado exige, né? Qual é o mix, qual é a embalagem, há uma necessidade de quebra de embalagem, ou seja, de transformar embalagens maiores e menores. Essa é uma questão de nível de serviço. Então, veja, variáveis, produto ou mix, a localização do mercado consumidor, o nível de serviço que é demandado por esse mercado consumidor e o custo. Custo e competitividade que também é requerida naquele mercado, né? E aí entra o custo de transporte, o custo de estoque, o custo da infraestrutura, o custo dos serviços agregados que esse mercado exige, etc. Então, tudo isso são variáveis que nós temos que levar em conta quando a gente for montar um sistema de distribuição física. Temos que estudar isso. É claro que vocês vão ver detalhadamente cada uma delas quando vocês estiverem estudando logística da distribuição. Agora nós estamos fazendo um overview. Nós estamos passando só para vocês terem noções gerais. Sistema escalonado de distribuição é mais viável. Quando? Quando se deseja a partir da consolidação de carga, produtos de baixo valor agregado, muita variedade e baixo volume. O sistema escalonado é viável quando o mercado demanda maior nível de serviço, pronta entrega, mix diferenciados, formação de kits, né? Formação de embalagens especiais, que alguns exigem. Quando é viável o sistema escalonado? Quando a presença local aumenta a confiabilidade na oferta daquele produto, daquele serviço. Quando a distância dos centros produtivos é muito grande, então a gente tem que estar mais próximo. Então, nesse caso, escalonar, né? Descentralizar é importante. Muito bem, pessoal. Com isso, a gente já viu 2/3 daquele artigo. Nós temos ainda que explorar o picking, mas isso é assunto para a aula depois das atividades de prova intermediária. Um grande abraço para todos.